Como vai? Que a graça e a paz de Cristo esteja em você, no seu coração, com a sua família, cada dia e para todo sempre. A palavra de hoje está baseada em João capítulo 10, versículo 27, palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui a comparação é tirada exatamente de um aprisco de ovelhas lá do passado. Nos tempos de Jesus, as ovelhas eram criadas por um pastor, apacentadas, e havia um aprisco onde elas dormiam à noite. Esse aprisco era feito com muros de pedras e havia uma porta, um portão. E normalmente o pastor cuidava das ovelhas durante o dia e à noite, quando ele ia para casa dormir, ficava cuidando das ovelhas um porteiro. Há uma diferença entre porteiros e pastores. Porteiros apenas guardam as portas e os pastores apacentam, guiam, orientam e protegem as ovelhas e as levam para pastar e para tomar água. Jesus é o bom pastor. Ele mesmo disse que antes dele, alguns pastores haviam vindo e depois dele haveriam outros pastores. Que alguns dos pastores eram falsos e outros eram verdadeiros, mas que ele é o pastor, o bom pastor, o supremo pastor. Qual é a diferença entre Jesus, o pastor, e pastores? A diferença entre Jesus, o bom pastor, e o mercenário, que se diz pastor, é que o mercenário está interessado em tirar das ovelhas o que elas têm de bom. Eles exploram as ovelhas para benefício próprio. E na hora do perigo, os mercenários fogem. Jesus, o bom pastor, não somente está na hora do perigo com as ovelhas, mas porém também inclusive deu a vida pelas ovelhas. Na antiguidade, o pastor às vezes chegava na porta do aprisco e se deitava ali na porta. Então, de fato, havia proteção para quem estava dentro e também uma barreira para quem estava fora. Qual é o problema do falso pastor? Dos falsos pastores? Eles se enganam nos seus ensinos e ensinam suas ovelhas outras doutrinas, ou dogmas, ou tradições, ou visões, ou revelações que não têm a ver exatamente com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o que Jesus Cristo veio trazer foi o modelo de pastor, aquele que aponta para o Pai, aquele que aponta para a palavra e aquele que aponta para si mesmo. Jesus é o caminho das ovelhas. Quando nós conhecemos a voz de Cristo e obedecemos à voz de Cristo, outras vozes não nos enganarão. Quando conhecemos a revelação do Senhor, contida na sua palavra e nos revelado através do seu Espírito, não seremos enganados por nenhuma falsa doutrina, nenhum falso profeta, nenhum falso pastor, nenhum falso ensino. Siga Cristo, ouça a voz do pastor, siga o pastor, ande com ele, seja guardado por ele. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Estou orando por você e peço que você ore por mim.